A paz do Senhor Jesus, boa tarde, meus amados irmãos. Dando sequência aqui a essa série de mensagens, na verdade, seria a terceira, mas eu acabei que hoje vou gravar apenas 5, porque tinha um no meio delas que eu não percebi, eu havia gravado já. Eu entreguei na segunda-feira, essa última segunda-feira que passou, você já recebeu do 5 a 10, deixa aí o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Você recebeu essa palavra e estava no meio dela aqui, eu achando que não tinha gravado ainda, e ficou no meio, e acabando que agora é a terceira mensagem, que seria a quarta, né? Então hoje eu vou gravar apenas 5 mensagens, por causa dessa que você já recebeu antecipada na segunda-feira que passou, pessoal. Então tá, então essa terceira mensagem, né? É João capítulo 16, pulando essa do Êxodo, que já foi gravada domingo passado, né? Em especial, foi a única gravada no domingo passado. Eu vou entregar agora João 16, versículo 25 ao versículo 33. Vamos ver o que Deus tem para nós nesta palavra. O tema: e me deixarei só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Ó, parece um enigma, né? Você vai entender no decorrer da mensagem. E me deixarei só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Pessoal, João 16, 25 e 33 nos fala assim: disse-vos isto por parábolas, chega porém a hora em que não vos falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram seus discípulos: eis que agora falas abertamente, e não dizes parábola alguma. Agora conhecemos que sabes tudo, e não precisa de que alguém te interrogue. Por isso cremos que te saíste de Deus. Respondeu Jesus: credes agora? Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixarei só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tá vendo? Chegou, ó. Entenderam agora o tema? E me deixarei só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho dito isso, para que em mim tenhas paz. Interessante, né? Esse versículo aqui, as pessoas dão ênfase apenas uma parte, né? Igual eu gravei no short, né? No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, vence o mundo. Muitas pessoas falam só essa parte do versículo, mas esquece a primeira, que é mais importante. Ó, a primeira parte, ó: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Pessoal, você pode ter a maior tribulação que for na vida, mas se você vai aos pés, eu tenho tido essa experiência. As situações vêm, as ondas se levantam para te entristecer, para jogar você para baixo, mas quando você vai até o Senhor. Agora há pouco aqui, hoje eu estava meio assim, meu pai, não estou muito bem para gravar a palavra do Senhor. Hoje, olha bem, uma experiência para você aqui que não estava anotada aqui. Estou muito bem, muitas coisas acontecendo. Aí, um pouco antes, eu liguei para um pastor amigo meu, que tem acompanhado esse canal, e eu conversei com ele algumas coisas. Ele falou as coisas dele lá, a experiência dele, e eu no final mandei um louvor para ele, um louvor que uma maravilha, foi uma bênção. E depois eu resolvi ouvir aqui antes de gravar esse louvor, e acredito que Deus me deu uma bênção tão grande, que ele deu até uma revelação desse louvor, uma revelação que vai se cumprir no tempo de Deus. E aquele louvor me trouxe um novo ano, um louvor que quando eu comecei esse canal, Deus colocou nas minhas mãos aquele louvor. Maravilha, né? Louvor maravilhoso, que falou muito ao meu coração, pessoal. Então veja bem, vamos ler essa palavra, né? João 6,16, 33, né? É isso aí, né? Jesus falou o quê? Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Aí, para encerrar: tenho dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo, pessoal.
o tema já falamos, né? E me deixarei só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Por que essa palavra de Deus para você nessa tarde, meu amigo, meu irmão? Veja bem, você entende a expressão no mundo 3 aflições? Você entende? Estava nessa manhã orando, fazendo meu período devocional, e orava fortemente pela minha família, e considerando tudo o que está acontecendo com respeito ao nosso intento de ensinar a palavra de Deus e viver conforme Jesus nos ensinou, quando veio a mim da parte do Senhor essa palavra: no mundo tereis aflições. Eu estava orando o Senhor, tinha muito tempo que eu não li essa palavra, e o Espírito Santo trouxe ao meu coração essa palavra: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus está nos ensinando, pessoal, que o cristão verdadeiro não terá vida fácil, sabia? O cristão verdadeiro, aquele que foi lavado e remido no sangue de Jesus, aquele que foi transformado por Deus, aquele que foi batizado pelo Espírito Santo, nesse mundo ele não terá vida fácil, porque ele, Jesus, durante todo o decorrer do seu ministério, ele passou por aflições, enquanto procurava o quê? Ensinar os homens o caminho da salvação. Só isso. Todo esforço de Jesus nessa terra foi o quê? Ensinar aos homens o caminho da salvação. E está dizendo que todo aquele que tentar ensinar e viver segundo a palavra de Deus também terá aflições. Mas não deve desanimar, porque ele, Jesus, apesar das aflições, ele venceu. Ele conseguiu o quê? Concluir o seu ministério. Que nós também, se formos fiéis ao Senhor, Jesus, também seremos vencedores e vamos poder cumprir todo o propósito de Deus em nossas vidas, pessoal. E me deixarei só, mas não estou só, porque o Pai está comigo, né? Então Jesus começa falando o que com eles? Interessante, né? Jesus fala aqui: disse isso por parábolas, chega porém a hora em que não vos falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Então, se você for ler os evangelhos, você vai notar Jesus constantemente usando parábolas. O que eram parábolas? Coisas do dia a dia, da vida corriqueira, do dia a dia do povo, que ele utilizava para trazer os ensinos. Falava sobre plantação, falava sobre pescaria, falava sobre tesouro, né? Como tipo de bom tesouro do coração, falava do grão de trigo. Quando cai na terra, ele precisa morrer, porque se não morrer ele dá fruto. Então, coisas que o povo entendia, né? Para trazer o ensino da palavra de Deus. Aí ele está falando para o discípulo aqui, que ele fala por parábolas. Por quê? Porque o povo tinha dificuldades para entender as coisas. Se ele falasse a linguagem celestial dele, ele não entendia nada. Então ele usava as parábolas para que os povos pudessem entender a linguagem dele. E os discípulos também. Jesus está falando para ele parar porque a mente deles era voltada só para as coisas materiais. Assim o povo judeu que Jesus ensinou. Por isso Jesus tinha que, como que diz? Jesus, olha que expressão linda. Jesus descer do pedestal. Pode isso? Jesus deixou as maravilhas do céu, tudo que ele tinha para falar de maravilha, para falar das coisas da terra. Para quê? Para que o povo dele entendesse a palavra dele. Se ele fosse falar coisas celestiais, ele ia falar, sabe por quê, pessoal? Você vai achar graça que eu vou falar agora. Então, você nunca viu, sabe o que ele ia falar? Línguas estranhas. É a língua dos anjos, pessoal. Tem gente questionando aí que essa história de línguas estranhas foi relacionada ao negativo. É língua dos falados lá no céu. E Jesus não falou por quê? Porque ele era totalmente edificado. Ele já tinha essa linguagem lá no céu. Por isso que não é necessário fazer. É irrelevante para ele falar. Os apóstolos foram usados em línguas estranhas. Ele não. Se ele fosse usar a linguagem celestial, não tinha que entender nada. Tinha que usar o quê? A linguagem das coisas dessa vida. Coisas corriqueiras. Mas ele fala, chega a hora que eu não vou poder falar mais, precisar falar mais. Por quê? Porque vocês vão entender tudo. E chega a hora, pessoal. Versículo 27. Pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes, crede que saí de Deus. Ó. Pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes, e crede que saí de Deus. Então, entendendo o discípulo que Deus também, além de amar Jesus, amava também ele, os discípulos. Saí do Pai, vinha do mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. O que ele está falando? Ele está dizendo que ele veio do céu para a terra, apesar de ter sido um nascimento normal de homem, igual aconteceu com ele, vocês sabem a história, não vou entrar em detalhes, mas que ele ia fazer o quê? Ele ia voltar para o céu. Como? Pela morte.
né? Através da morte, quando ele morreu na cruz. Então Jesus ressuscitou, encerrou a carreira dele aqui e ele voltou a sentar-se à destra de Deus das alturas. Ele está falando isso aqui, pessoal. Certo? Disseram os seus discípulos: eis que agora falas abertamente e não dizeis parábola alguma. Quando ele falou isso, eles entenderam. E quando ele disse: sai do Pai e vim ao mundo, outra vez deixa o mundo e vou ao Pai, ele está falando da crucificação dele, que no começo até alguns resistiram. Vê que aqui está chegando no final do Evangelho de João. No começo Pedro falou que é uma bobagem. Não, você não vai fazer de maneira alguma, você não vai morrer não. Aí Jesus falou o que com ele? Afasta de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas que são na terra. Aliás, é uma maneira que eu vou te dar aqui, não sei o que Deus falou comigo um dia, de repreender o inimigo, tá? É você falar isso, ó, porque você não cogita das coisas que são do céu, mas só da terra. O inimigo só cogita das coisas da terra. E ele falou isso para Pedro, que Pedro entrou Satanás nele ali. Quando ele falou: Senhor, de maneira alguma, você não vai morrer, eu vou defender o Senhor. Ele falou: para trás de mim, Satanás. Por quê? Porque o único que não queria que Jesus morresse era Satanás. Porque o plano de Jesus, de Deus para a salvação da humanidade, estava na crucificação de Jesus. Ele tinha que morrer para salvar você e eu. E quando Pedro falou aquilo, ele falou pela parte de Satanás. Agora aqui não. Agora ele está falando, tá vendo? Agora o Senhor falou claramente, não falou parar, porque ele estava entendendo já que não tinha jeito, Jesus tinha que partir para dar a vida eterna para eles e para todos nós, pessoal. Chegando no finalzinho aqui, que já está terminando o meu tempo, né? Vou chegando no final aqui. Aí ele fala o quê? Eis que chega a hora e se aproxima em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só, é o tema, né? E me deixareis só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Pessoal, às vezes você pode pensar que está só na batalha. Mas eu, na minha família, sou o único cristão, todo mundo conta. Glorifica a Deus, porque você não está só, porque Deus está com você, Deus vai te honrar. Isso que Jesus falou, que eles, na hora da morte, todos fugiram. Jesus está dando a profecia para eles ali. Isso é revelação, tá? Deus entregou a revelação ali, ó, que vocês vão deixar o sol. E aconteceu na crucificação, antes da crucificação. Mas o que? Mas ele não tratou, porque Deus o que? Estava com ele. Deus estava com Jesus, sustentou ele até o fim, pessoal. Tendo dito isso, depois ele fala, né? Tendo dito: para que em mim tenhais paz. No mundo vocês vão ter aflições, né? Mas tem bom ânimo. Mas ele falou que ele falou tudo isso aqui para quê? Para que tivesse paz em Jesus. Em Jesus, meus amigos, temos paz. Pode ter a maior tribulação na vida, a maior luta, a maior dificuldade na vida, mas quando você está aos pés de Jesus, quando você entrega a vida a Ele, quando você adora a Ele, Ele tem comunhão com Ele. Por isso que eu digo, ore bastante, ore mais. Eu estou falando para mim, eu estou numa condição física terrível, que eu estou esperando uma bênção chegar, e ore por essa bênção, porque quando essa chegar, eu vou poder arrumar a casa, a minha vida, e poder ter mais tempo para estar com meu Pai, estar sós com Ele. É o melhor investimento que tem, pessoal, é você estar na presença de Deus cada dia, adorá-lo, ouvir a voz dele. Ele quer se revelar a você. Você tem que dar tempo. Você dorme a noite inteira. Estou falando uma realidade muito que trabalha, só tem tempo para falar com Jesus 5 minutos. Como é que você quer que Jesus se revele a você? Como é que você vai ter unção, Deus, graça na sua vida, autoridade? Você só vive para essa vida. É verdade? Estou falando a realidade minha. Eu acordei uma época quando Deus chamou minha atenção, que eu estava vindo só para a minha vida. Aí eu vi um testemunho lindo que eu falei com você, do camarada, que começou a orar 3 vezes ao dia buscando bater no Espírito Santo. Falei: o quê? Aí eu comecei a buscar Deus. Só que com o tempo você vai se cansando. E eu estou precisando desse renovo físico para poder ter mais tempo para buscar Deus. É maravilhoso, Deus. Ouvir a voz do Senhor, orar pela madrugada, esquecer de tudo, abrir o coração para deixar ele entrar na sua vida, dominar, deixar falar com ele, ouvir a voz de você, falar com ele e ele te falar. É essa a vida que ele tem para você, que você nesse canal vai aprender isso aí. Por isso que foi aberto o canal Alfa e Ômega. Não foi por nada questão de dinheiro, de fama, como uma vez eu já ouvi. Você quer ser famoso? Nada disso, não quero ser famoso não. Eu quero que Jesus seja famoso da minha vida. Eu quero que ele apareça, como o João falou. Importa que ele cresça, que eu diminua. Mas eu quero que muitos ouçam a palavra, que esse é o propósito do canal. Então por isso você vai compartilhar esse vídeo. Você vai deixar o seu like, para que outros ouçam essa palavra diferente que você está ouvindo aqui, pessoal. Amém? A paz do Senhor Jesus, um forte abraço, que Deus abençoe grandemente. Até a próxima oportunidade, se assim o Senhor nos permitir.